Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o tema é a revisão de lei portuária, lei dos portos, um tema muito importante para esse ano de 2025. A gente já começa o ano tratando desse tema que a gente precisa olhar e fazer o enfrentamento para que a gente sempre olhe para o desenvolvimento do setor portuário brasileiro e do maior do Hemisfério Sul. E para isso, recebo o advogado especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro, Marcelo Sammarco. Marcelo, que prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Maxwell. O prazer é meu. Satisfação estar aqui no seu programa, no podcast. E poder falar um pouco sobre esse tema de extrema relevância, que é a revisão do arcabouço legal do setor portuário e temas correlatos aí do nosso segmento. Antes da gente entrar nesse tema, um tema que vem pautando o nosso setor, quero dar um passo atrás e te parabenizar porque eu ingressei na área de comunicação portuária e foi uma grata surpresa na minha vida profissional. E eu me recordo que você foi um dos grandes incentivadores, né? Eu olho para 5 anos atrás, a gente junto em programas de rádio. Eu não sei se você se recorda disso também, mas você foi uma pessoa que também ajudou a impulsionar a comunicação do nosso setor, que era tão incipiente naquele momento, né, Marcelo? Muito pouca gente falava de porto. E hoje a gente tem o nosso porto como grande protagonista em várias mídias que a gente conhece, não só da nossa região, mas do Brasilzão aí afora. Verdade, lembro, com certeza. Acho que foi um período importante, né? Que pudemos aí participar juntos de várias iniciativas na rádio, programas de TV, sempre cobrindo a pauta do setor portuário de uma maneira positiva, porque até aquela altura nós tínhamos uma cobertura restrita, né? Eram poucos veículos, né, que cobriam o setor portuário. E também tínhamos muitas notícias negativas, né, que acabavam se proliferando aí, trazendo aspectos que não interessavam ali a nossa, uma divulgação, né, no nosso setor e da economia que o setor tá interligado. Mas através daqueles programas, daquelas iniciativas, foi possível trazer uma pauta positiva, um outro olhar, né? E falar do negócio portuário. E falar do negócio portuário, das oportunidades que o setor portuário proporciona, o potencial que ainda tem, né, de crescimento, né? E aí um crescimento que não é só restrito ao setor portuário, mas também alavanca outros setores, o setor produtivo, o agro, enfim, a indústria. Mas para se fazer isso, havia necessidade de se ter espaço, né? Um claro. Espaço maior na mídia, e você foi um grande desbravador aí desse caminho e abriu frente aí para muitos outros profissionais, não só na região, como você falou, mas no Brasil inteiro. É isso aí, e a gente só cresceu, né? E falando em crescer junto, a sociedade, né, civil e a sociedade de um modo geral se reuniu para propor, né, um anteprojeto de lei para fazer a revisão do arcabouço legal portuário. Por qual razão, Marcelo, né, houve essa reunião, né, e efetivamente está sendo proposto essa revisão do arcabouço legal portuário? Bom, vamos lá, Maxwell. Olhando um pouquinho para trás, né, e por que nasceu essa iniciativa e se criou, né, uma comissão para se debruçar sobre esse tema. Nós temos um tópico aí, um assunto que é sempre tratado quando se fala no setor portuário, e nós mesmos, você sempre alerta para essa questão que é de extrema relevância, que é vencer o excesso de burocracia. Vencer o excesso de burocracia para poder alavancar investimentos privados no setor de infraestrutura portuária. Não só excesso, mas a redundância. E a redundância. Então a gente tem dois... É pior, né? Porque pior ainda, é redundante. Além da burocracia, a gente tem a redundância da burocracia. Exato. Então a gente tem... A burocracia, ela existe, ela é inerente, né? Quando a gente tem todo um sistema que envolve também a participação do setor público, enfim, a burocracia ela é inerente a esse processo.
Então ela não é negativa por si só. O que é negativo é o excesso da burocracia e também, que vem acontecendo, é a sobreposição regulatória. Então são dois aspectos que nós temos que cria, no final do dia, insegurança jurídica, e insegurança jurídica, por sua vez, acaba afastando o interesse, né, a motivação do setor privado em investir de uma forma mais maciça, né, no nosso setor. E nós disputamos, né, investimentos com outros setores portuários de outros países, né, que de outros segmentos também. De outros investidor segmentos. É investidor, né? O investidor está olhando para o mercado de uma maneira geral, né? E está olhando não só para o Brasil, está olhando para outras possibilidades. Então, se olha para o Brasil, e o Brasil tem uma série de barreiras, uma série de incertezas, dificuldades que criam ali um cenário nebuloso, né, no médio e longo prazo, esse investidor ele acaba ficando inibido de aportar o seu investimento aqui e a gente acaba perdendo uma série de oportunidades. Então, respondendo a tua pergunta, por que fazer essa revisão nesse momento? Nós tivemos a 8.630, que é a grande lei que nós tivemos aí de modernização, não à toa batizada como Lei de Modernização do Setor Portuário, Lei de Modernização dos Portos, 8.630/93, que foi a grande virada de chave. Sem dúvida. Que consolidou, né, a implantação do sistema landlord no nosso país, a brasileira, mas é espelhado no que abriu landlord a oportunidade que existe. para a iniciativa privada por meio das concessões. Exatamente. Então foi a partir desse momento que nós quebramos o monopólio do setor público, né, e passou-se a permitir a exploração da atividade portuária através de entes privados em regime de concessão, de arrendamentos e também a exploração dos terminais de uso privado, mas naquela ocasião ainda com restrição para operação de carga própria. Depois tivemos a 12.815, de 2013, que também trouxe alguns avanços e outros nem tanto, mas mudou bastante também o panorama do nosso segmento. Destravou muitas questões em relação à exploração de atividade portuária em terminais de uso privado, permitindo a exploração de carga de terceiros. A grande mudança foi essa, né? A grande mudança da 12.815. Isso trouxe um grande volume de projetos que vieram a reboque da 12.815, fora de poligonais, ou seja, em áreas privadas, né? Então, nesse ponto foi muito positivo. Mas também tem algumas questões que ainda ficaram para serem pelo caminho aí, para serem corrigidas, né? Outras que ainda se discute até agora, né, que é a questão da centralização. Na 8.630 nós tínhamos poder descentralizado, ou seja, as autoridades portuárias tinham autonomia para fazer a gestão dos portos localmente, cada um na sua região, na sua esfera de atuação, na sua jurisdição. A 12.815 centralizou e havia uma necessidade de centralizar. Centralizou em Brasília de novo. Centralizou em Brasília e havia uma necessidade naquela altura, porque nós tínhamos os processos eram descalibrados, então você tinha várias realidades, né, em cada porto do país. Embora todos estivessem no mesmo regime, cada autoridade portuária tratava os arrendamentos ali naquela poligonal daquele porto de uma maneira própria, né? E não havia uma padronização em termos no universo, aí, no panorama nacional. E isso trazia uma série de inconsistências e instabilidade até propriamente do próprio business, né? Exato, e até concorrencial. Não, porque às vezes até dentro da mesma poligonal, do mesmo porto, você tinha um contrato para um determinado player e o outro já estava com um outro formato de contrato, você não tinha nem padronização de contrato. Então isso era muito ruim, né? E aí, finalmente, isso também trouxe uma outra discussão. Bom, foi atingida a padronização com a centralização, isso se alcançou. Agora precisamos olhar para frente. Será que ainda é necessária essa centralização em Brasília? Porque ela trouxe esse benefício da padronização, mas ao mesmo tempo ela sobrecarregou toda a estrutura ministerial e Secretaria de Portos, etc., claro, que é responsável por tocar todos os processos. Os portos hoje não estão mais maduros, Marcelo. Se a gente olhar para 30 anos atrás, né, desde a primeira lei, acho que até um pouco mais, mas os portos não estão mais maduros, né? Os processos não estão mais maduros e o incremento da tecnologia não dá essa tranquilidade para uma gestão federal, porque antes não se tinha, né, a informação com tamanha velocidade que a gente tem hoje. Então, era se entender que a burocracia era importante para que você pudesse ter o controle, uma vez que você não tinha tanta tecnologia como você tem hoje.
Será que essas também não são razões que fazem com que a gente pense, né, em reestruturar ou em uma um novo arcabouço, né, que venha a dar a gestão legal para os portos do Brasil? Com certeza. Bom, hoje, como você falou, a gente tem a tecnologia a nosso favor, que evoluiu muito. Os processos são eletrônicos. Sim. Né? Então, isso nos dá visibilidade, transparência e facilita o controle. Então, aquele processo que lá atrás era feito no papel, hoje isso já não existe mais. Ele é feito de uma forma eletrônica, digitalizada. Então, através de sistemas que conversam com outros órgãos Claro. da estrutura. Então, é muito mais fácil de fazer esse acompanhamento, esse controle. Então, e ao mesmo tempo, como você também mencionou, as autoridades portuárias, desde a 12.815 para cá, elas evoluíram muito. Existe o IGAP, que é o índice que mede aí a governança, né, o índice de governança, né, das autoridades portuárias. Mostra isso, né? Nós temos várias autoridades portuárias muito maduras já para fazer a sua própria gestão. Embora a gente tenha o mecanismo da delegação, que permite que o Ministério delegue à autoridade portuária local, né, funções que eram do poder centralizado ou que eram do Ministério, para tocar um arrendamento, enfim, um processo licitatório. Isso por si só não resolve, né? A gente precisa olhar de uma maneira macro para resolver isso no país inteiro e todos os portos públicos. Até porque os portos do Brasil, eles estão buscando o seu DNA, né? Eu tenho percebido isso, porque nós tínhamos, obviamente, uma centralização muito grande em Santos, num passado não muito distante. Eu acho que isso também não vai mudar, mas a gente percebe que outros portos se desenvolveram muito. Paranaguá se desenvolveu Muito. demais, né? A gente olha Itapuá hoje, cara, o que Itapuá está crescendo é uma coisa gigantesca. A gente olha a Vila do Conde com dificuldades de infraestrutura, mas se você resolver a dificuldade de infraestrutura de acesso que eles têm lá... Um potencial incrível, um potencial pela incrível. região. A gente olha IPMT agora implementando um terminal de containers lá em Suape. Quer dizer, cresceu muito. Será que não está na hora da gente deixar para cada porto, né, identificar o seu DNA, as suas demandas e suas necessidades, para que eles possam, falem, né, a língua até da própria cidade que tem o ônus, né, da operação portuária? Esse não é mais um fator de descentralização do que exclusivamente deixar isso em Brasília, que está no meio do país e nem água tem, né, Marcelo? Exato, e você tem uma dificuldade grande, porque a estrutura ministerial, e aqui uma ressalva que é importante ser feita, nós temos quadros excelentes lá dentro do Ministério e da Secretaria. Não é isso que está em discussão. Agora, o volume de processos, você considerar todos os portos públicos desaguando processos lá no Ministério, isso faz com que se perca um pouco de tração. Sim. Certo? Até porque o volume hoje é diferente de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Olha quantas concessões foram feitas. E o Ministério não tem só essa competência, o Ministério também é responsável por estabelecer as políticas públicas Não do é só setor. tratar do presente, né? Você tem que olhar para o futuro. Olhar para o futuro, discutir planejamento, discutir, né, o Plano Nacional de Logística, né, como um todo, num formato macro, enfim. E isso é tão ou mais importante. Agora, se ele está absorvido, toda a estrutura está absorvida por esses processos locais, falta espaço para desenvolver políticas de médio e longo prazo. Não temos, né, material humano na estrutura para fazer isso, tocar essas duas frentes dentro do Ministério. E como nós já temos essas autoridades portuárias evoluídas, né, que amadureceram, temos sistemas que facilitam o controle, por que não descentralizar, dar autonomia a essas autoridades portuárias, abrir espaço dentro do Ministério para a estrutura ministerial poder focar no planejamento, nas políticas públicas e setoriais, né? E com isso as autoridades portuárias que estão ali no dia a dia das operações, conhecendo as características de cada porto, cuidando da operação e fomentando localmente, de acordo com as características, potencialidades daquela região, né, o que é necessário, direcionando ali, né, aquele porto para ele desenvolver, né, e abrir espaço como indutor daquela economia local e do escoamento de carga daquela região, enfim. Então essa é uma ideia muito clara
E agora nós temos a oportunidade. Não, de rever trazer à luz isso, e obviamente esse é um anteprojeto, ele vai passar ainda pela Câmara. Câmara, eu acho que ele ainda vai ser muito debatido, né, obviamente, para que ele possa realmente virar lei, né? Então, acho que a iniciativa ela é muito válida, está no momento muito oportuno, mas me remete aqui a algo que você trouxe, né, no teu speech, que é em relação à regulamentação. E aí eu olho para as agências, né? Então a gente tem a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a gente tem a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e as agências sempre tiveram uma autonomia muito grande, né? Como é que fica o papel das agências nesse projeto, nesse anteprojeto que está sendo proposto? Então vamos lá. Eu falei da oportunidade, por que oportunidade? Porque no início do ano nós tivemos essa iniciativa aí a partir da Câmara Federal, a partir do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de criar uma comissão de juristas para se debruçar na revisão do arcabouço legal portuário. Dentro dessa estrutura, dessa comissão, foram criadas 3 subcomissões, sendo que uma delas tem por propósito analisar o aspecto regulatório, do ponto de vista da descentralização, da desburocratização, mas na verdade é redução de burocracia, porque a gente nunca vai eliminar a burocracia, mas a gente pode reduzir, esse é o interesse, com foco na alavancagem de investimentos privados. Isso passa por toda a reestruturação, passa pela questão de descentralização que comentamos e passa pela atuação da agência reguladora. Nesse caso é a ANTAC. Nesse caso é a ANTAC, né, que regula o nosso setor portuário e aquaviário. A ANTAC ela tem um papel fundamental nisso, né? Se estamos descentralizando, entregando para as autoridades portuárias mais autonomia para conduzir os processos, né, no ambiente ali local, de outro lado nós temos que ter uma agência ainda mais forte, fiscalizando esses processos, assumindo também algumas competências, porque nem tudo vai para a autoridade portuária. E com a mesma autonomia? Com autonomia também. Então, o desenho da Seportos que se propõe é o seguinte: arrendamentos ficam por conta das autoridades portuárias locais, né? Autorizações para terminais de uso privado, os TUPs, né? Fora de poligonal, isso a critério e sob a condução da ANTAC. Tá? Então essa é uma divisão clara nesse sentido. E a ANTAC continua com o papel de fiscalização e também de fazer... Mesmo dentro da poligonal. Mesmo dentro da poligonal. Isso não se retira. Nenhuma competência da ANTAC foi retirada. Foi, na verdade, ampliada a competência da agência. E também o papel dela de suportar o Ministério na implantação das políticas públicas que são estabelecidas, né, pelo governo federal. Então nós temos, né, uma estrutura de governo representada pelo Ministério, Secretaria de Portos, e temos uma estrutura de Estado, que é a agência, que é tudo aquilo que o setor privado sempre pediu, né? Uma agenda de Estado. Se nós queremos uma agenda de Estado, nós precisamos também dar mais autonomia e mais competência para a nossa agência reguladora. Isso diminui a interferência política? Pode diminuir, sim. Tem muito espaço aí para que se crie uma agenda mais estável, com menos interferências externas política, e políticas. Uma agenda mais técnica do que e uma agenda mais de Estado e menos governo. Né? A gente pode concluir, Marcelo, que uma proposta como essa, né, um anteprojeto como esse, está olhando de forma efetiva ou na veia, né, o desenvolvimento do setor portuário, mas aí não olhando única e exclusivamente para aquilo que a gente tem hoje, que são as concessões, né, os TUPs, como você mesmo pontuou, mas para que a gente possa criar obras estruturantes também com maior facilidade, porque eu usei esse termo no Portimar, eu não sei se você se recorda, você estava presente lá no nosso encontro em Brasília, que o Brasil ele tem o hábito de surfar grandes ondas, né? Então a gente vem surfando ondas, a gente surfou a onda da concessão, a gente deu tanta concessão que gargalou tudo, né? Tem tanta concessão que foi dada de forma legítima, eu acho que tem que acontecer, mas nós não conseguimos acompanhar com a infraestrutura, então hoje gargalou. Né? Então, os acessos terrestres em todos os portos do Brasil estão gargalados. Ter essa flexibilidade, por exemplo, como eu te disse aí, da NTT, né? Para que ela possa, né, ter uma gestão de Estado, né? É algo que realmente vai gerar essa contribuição na veia, né? Sem uma narrativa política de promessas futuras?
Olha, tem espaço, lógico que a lei por si só ela não resolve tudo, né? Não, claro. A gente tem esse anteprojeto de lei. Mas a iniciativa pública, ela só se movimenta quando a iniciativa privada provoca. Sim, né? E se a gente não provocar, não vai se movimentar. Exatamente. Nós temos a oportunidade. A oportunidade está aí. Tá aí, tá na mesa. Né? Tá na mesa. O que o anteprojeto de lei ele fomenta é justamente isso. Né? É um olhar mais amplo que conversa muito com o que o próprio Ministério está fazendo hoje, né? O plano que está sendo estudado no Ministério hoje não é mais o PNLP, né? Sim, Plano Nacional de Antes Logística. era Plano Nacional de Logística Portuária. Então, quando você coloca o P no final, você está restringindo Só ao a porto. análise no aspecto portuário. Não, a gente não pode olhar o porto por si só, a gente tem que olhar o porto e toda a sua interação com a malha rodoviária, ferroviária. E a sua Interlândia, Então, né? hoje, o que se estuda lá dentro é o Plano Nacional de Logística, PNL. Ou seja, isso também conversa muito com o que está sendo colocado dentro desse projeto de lei, que é um olhar mais amplo. Não adianta resolver as questões pontuais dentro de uma poligonal ou destravar um terminal de uso privado sem olhar o entorno. Então, você falou das concessões. As concessões elas estão abrangidas dentro desse projeto. Inclusive, há mecanismos ali que foram colocados para se fomentar e abrir a possibilidade muito ampla de concessões de serviços. Né? Então, há uma restrição de concessão daqueles portos que são tidos como portos estratégicos, que é um conceito que está sendo trazido nesse anteprojeto, né? Mas no sentido de conceder a Autoridade portuária. autoridade portuária. O serviço, não. O que não impede de conceder o canal de navegação, A dragagem. os serviços de acesso Serviços de rodoviários, zeladoria. Zeladoria, enfim, Aí. tudo aquilo que... O agora, Estado não tem musculatura para cuidar. exatamente. Então, e esse é um caminho que é perfeitamente Lógico. possível, um caminho lógico. Né? Então, a gestão dos contratos, numa hipótese dessa, num porto estratégico, vamos dizer o Porto de Santos, que Claro. obviamente é um porto estratégico, a gestão dos contratos ela continuaria sob a guarda-chuva- responsabilidade, o guarda-chuva da autoridade portuária E pública do Ministério. né, e do Ministério, mas os serviços prestados pela iniciativa privada em regime de concessão. Isso é um campo muito fértil aí para a gente destravar uma série de gargalos que nós temos no nosso sistema portuário, de infraestrutura portuária, e aí o porto conversando com a logística. Né? Previsão de votar o projeto esse ano de 2025? Você acredita que a gente vota no primeiro semestre? Tem possibilidades, sim, lógico que depende de uma agenda política. Né? Nesse ano agora a gente tem a transição, né, da mesa diretora da Câmara, né? O deputado Hugo Maia assumindo agora no início de fevereiro, mas com essa transição realizada, o projeto tem tudo para deslanchar e tramitar na Câmara e se tornar lei. Tá aí. A gente vai trazer novidades a respeito disso, porque, pelo menos no meu entendimento, nós passamos da hora de olhar para esses temas que precisam ser tratados pelo setor portuário. Talvez a gente surfe essa segunda onda, que é o anteprojeto que vocês estão colocando na mesa agora. Muito feliz com inúmeras concessões, com o anúncio, né, da iniciativa pública com milhões e milhões de dólares em investimentos pela iniciativa privada, e aí está mais do que provado. Se a iniciativa pública não consegue fazer, transfere para a iniciativa privada, e esse deve ser o nosso segundo passo. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui, doutor. Sempre bom bater esse papo com você. Espero que a gente vote esse anteprojeto antes desse primeiro semestre e eu consiga estar aqui com você em junho, julho, batendo um papo para dizer o que realmente passou na Câmara e o que não passou desse anteprojeto. Obrigado, Maxwell. É um prazer estar aqui, que seja a primeira aí de muitas. Também tenho essa expectativa de que em breve aí tenhamos esse projeto votado e encaminhado. O Brasil tem perdido muitas oportunidades. Nosso setor clama por muitas mudanças que estão contempladas nesse projeto, nesse anteprojeto. E espero que o Brasil não perca essa oportunidade e que a gente possa avançar. Não vai perder, porque nós não vamos deixar. Então esse é o papel da sociedade civil. A gente tem que cobrar, a gente tem que planejar e, acima de tudo, ter habilidade para executar. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, feliz ano novo, até quarta-feira que vem.
Porto 360. Patrocínio